A última parte aqui, vou colocar aqui um ato 3. O ato 3 se chama retorno, simplesmente, para o Campbell. Tá? Então isso aqui é para o Vogler. Retorno. Tá? Como é que ela está dividida? Quais são as etapas que acontecem dentro dela? Vou colocar à esquerda o Vogler, à direita o Campbell. Ela se divide da seguinte forma. O Vogler divide ela em 3 passos. O primeiro deles é o caminho de volta. No caminho de volta, você tem essa trajetória do mundo especial para o mundo normal. Certo? Então, quando você pega obras que você tem, depois que o herói conseguiu derrotar a sombra, depois que ele conseguiu vencer, depois que ele conseguiu se transformar num herói, ele tem que lidar com as consequências dos atos dele como ser humano, antes de saber a verdade, antes de se conhecer realmente, certo? Para que ele possa voltar a habitar o mundo comum de uma forma coerente. Então você tem, por exemplo, é bem característico isso quando você vê algum livro romântico ou alguma coisa de romance, em que você tem a aproximação do herói com a sua ânima ou o seu ânimos. Ele normalmente está focado em alguma outra coisa que não é o objetivo de se juntar, de ter um encontro com a deusa, certo? E algumas vezes ele usa de mentiras ou de artifícios para conseguir essa aproximação em benefício de outro motivo. Por exemplo, quando você tem no casamento real, você tem uma jornalista que vai cobrir um casamento real. E ela faz de tudo para conseguir ter essa história. Quando você percebe que a real jornada dela é um encontro amoroso, você vê que tudo que ela faz para conseguir a sua história, originalmente, que é para saciar aquilo que o ego foi fazer lá originalmente, na história. Quando você muda a tua ótica, você vê que o real objetivo dela é se juntar com o personagem masculino da trama, você tem uma reviravolta. Tudo que ela mentiu, inventou, tudo que ela fez para conseguir estar inserida lá, vai ter reflexos naquele outro personagem. Então ela vai acabar descobrindo isso e ela vai acabar se afastando quando ela conta a verdade ou quando ele descobre a verdade. Então, nessa reviravolta que você tem na crise, você descobre o que realmente você foi fazer lá, o porquê que o seu ser foi encaminhado para aquela jornada. Só que você tem que lidar com aquilo que você trabalhou em cima do teu ego para conseguir viver a outra jornada que você não estava fazendo. Então imagine assim, você está com um objetivo em mente, que é o teu objetivo um objetivo mundano. Quando você descobre o que é que você precisa para virar o herói da história, você vê que aquele objetivo mundano é irrisório. E todo o esforço que você fez para conseguir aquilo é inútil, porque o teu objetivo é outro. Certo? Então, o retorno, o caminho de volta, ele trata essa parte. As consequências que estão sendo jogadas para a obra, na obra, construídas na obra, para que você possa retornar do mundo especial, agora transformado, para um mundo normal coerente. Tá? É as consequências dos seus atos. Então, quando você lida com os seus atos, você está fazendo um caminho inverso ao caminho que você fez quando você criou todas aquelas coisas para chegar até o teu objetivo. Tá? Isso em comédias românticas acontece bastante, em livros românticos acontece bastante, dessas reviravoltas de crise em que o personagem que faz o par, digamos assim, do herói, ele acaba descobrindo tudo que você inventou para você conseguir chegar até lá. Legal? O Campbell, quando o Vogler construiu ele sintetizou em apenas um. O Campbell trata isso em 5 etapas. Tá? Como é que ele trata? A primeira das etapas, ele chama de a recusa do retorno. Quando você tem a recusa do retorno, você tem um herói, você constrói um herói, você monta um herói, que ou o mundo dele não faz mais sentido, o mundo original, ou o mundo original dele, naquele mundo ele era um perdedor, ou ele era uma pessoa desgostosa com aquele mundo, que não era compreendido, que se sentia deslocado. A recusa do retorno
nada mais é do que esse personagem se encontrar dentro do mundo especial e querer ficar nesse mundo especial. Não sair do mundo especial e voltar para o mundo comum. Só que se você se recusa a retornar, nesse caso, você tem um outro problema, que a tua jornada não tem um fim. Tá? Imagine o seguinte, vamos voltar ao exemplo do mito da caverna de Platão. No mito da caverna você tem pessoas que estão dentro de uma caverna, todas presas, acorrentadas, olhando para uma parede onde se refletem sombras do que acontece no mundo. O que eles veem de reflexo na parede é o que eles imaginam que seja real. Para eles aquilo é o real. Porém, uma das pessoas que está vivendo nessa caverna, consegue se libertar disso. Ela se transforma no herói. Certo? E ela sai da caverna em direção ao mundo real. E ela descobre que o mundo real é bem diferente daquilo que ela estava vendo como sombras. Que aquilo era só detalhes do que acontecia no mundo. Não era uma representação do mundo, não era o mundo como ele é. E uma representação bem tosca, digamos assim, porque eram apenas sombras. Não tinha a tridimensionalidade, não tinha todos os aspectos que tem no mundo, não tinham as cores, não tinham várias outras coisas, não tinham sons, não tinham outras características que ele não conseguia ver dentro da caverna. Então, se você chega até essa etapa, eu conheci o mundo real e eu fico aqui no mundo real, continua sendo uma jornada egoísta. Porque você sai da caverna, você descobre a verdade, mas você não traz a verdade para as pessoas que estão com você para libertá-las também. Então a recusa do retorno é esse aspecto, mais ou menos. De você conseguir voltar, atravessar de novo o limiar entre mundos, agora transformado, e mudar a tua realidade. Esse é o objetivo do recusa do retorno. Tá? Outra etapa que o Campbell trabalha o caminho de volta. Se chama a fuga mágica. A fuga mágica ocorre quando você tem um personagem que ele sofre a jornada, sofre a transformação, só que para ele conseguir escapar de lá, ele precisa de um auxílio mágico. E esse auxílio mágico vai se dar pelos laços que ela construiu com personagens da história. Um exemplo é a história da Vasalisa, da Baba Yaga. Quando você tem a história da Vasalisa, você tem uma menina que sai do seu mundo devido a um acontecimento na casa dela, ela vai até a casa de uma bruxa. E ela faz, na casa dessa bruxa, amigos. Com o gato, ela faz amizade com acho que o rato, alguns outros personagens de dentro da casa da bruxa. Quando ela se transforma na heroína e ela tem que fugir de lá, a bruxa tem mais poderes, digamos assim, mágicos do que ela. E ela tem que contar apenas com as coisas que ela ganhou desses personagens do mundo mágico para poder bloquear o caminho de volta. Então é um auxílio das personagens que estavam naquele mundo mágico, que você fez uma amizade, que você deu importância, que vão te ajudar a sair do mundo mágico. Numa necessidade. Esse é o segundo aspecto. Outro aspecto é o resgate com auxílio externo. O resgate com auxílio externo pode ser trabalhado como uma cena clássica do resgate com auxílio externo. Que todo mundo comenta quando faz análise de Senhor dos Anéis. A bendita da cena da águia. Você tem lá, todo mundo já conseguiu destruir o anel, está saindo de um vulcão que está começando a entrar em erupção, com lava por todo lado e não há nada mais que você possa fazer. E você tem um personagem que vem no último momento e salva esse personagem principal, transformado em herói. Então você tem o mesmo princípio que você tinha na fuga mágica. Você tem esses laços que você criou quando você entrou no mundo especial, às vezes com personagens que ninguém mais dava valor, que vão lhe ajudar na hora H quando você está precisando realmente. Tem um exemplo, o filme Era do Gelo 3. Bem no final do filme, tem uma cena em que um dos personagens está quase morrendo e no último segundo
ele é salvo por uma baleia controlada pelo outro personagem do filme, que eu acho que era o Sid, se não estou enganado. Então assim, você tem aquele quase morte de novo e é salvado por alguém. Isso pode ser visto como um Deus Ex Machina. O que é isso? É aquilo que você usaria, que você usava pelo menos, que se usava nos teatros gregos, quando você tinha uma intervenção divina. Então era um ser divino que entrava do nada, resolvia a situação e ia embora. Com a diferença de que, no teatro grego, você tinha isso apenas como uma forma de resolver aquele problema sem ter uma interferência anterior. Quando você pega a história com o resgate com auxílio externo, você tem uma interação anterior com aquele personagem que fez com que aquele personagem tomasse a decisão de ir salvá-lo no final. Que caso contrário, ele não o faria. Certo? Então, é comparativo com o Deus Ex Machina, tá? Mas ele tem um viés um pouco diferente dentro da história. Esse é o terceiro aspecto. O quarto aspecto desse caminho de volta é a travessia do limiar. Coloquei segundo aqui porque é o limiar de retorno ao mundo normal. Tá? É a segunda vez que ele vai atravessar o limiar. Então, quando você tem uma entrada no mundo especial, você tem a aprovação de que você realmente é alguém que pode entrar naquele mundo. Então, é a primeira aprovação que o herói tem. Quando você faz a travessia do limiar, do segundo limiar, é o mundo especial tirando uma prova sua de que o seu ser é capaz de habitar no mundo normal de novo. Então é uma prova de retorno. As travessias de segundo limiar acontecem bastante quando você tem, por exemplo, o recuso do retorno. Você tem na história uma reviravolta que você não quer voltar para aquele mundo, mas você sente a necessidade de voltar para ele. E voltar para aquele mundo é uma coisa difícil. Uma cena clássica que dá para ser usada como travessia do segundo limiar é na História Sem Fim, no segundo filme da História Sem Fim. Tá? No segundo filme, para que o personagem principal possa voltar do mundo mágico que está dentro do livro para sua casa, ele tem que pular numa cachoeira. Uma cachoeira gigante. E é uma cachoeira que metia medo nele no começo do filme. É algo que para ele era difícil pular de um trampolim no mundo real para dentro da água daquela altura. Ele sentia aquele medo daquela queda. Ele via aquilo como sendo algo estrondoso. E para ele poder voltar ao mundo real, onde ele era necessário, ele precisava pular literalmente em uma cachoeira daquele estilo. A mesma cachoeira que ele via. Então, é a segunda aprovação. Primeiro você tem uma aprovação no início em que você não consegue passar por ela. É algo que está além do seu corpo comum, do seu corpo normal. No início, o menino principal do filme, o Bastian, ele não consegue pular na água quando ele vê aquela cachoeira que ele imagina ser aquele pulo na água. Ele ainda não está preparado, o seu corpo ainda não está preparado, sua mente não está preparada para encarar aquele desafio. Quando ele sofre a transformação do mundo especial, ele volta para o mesmo caso, ter que enfrentar a mesma dificuldade que ele tinha no mundo normal. E como ele se transformou, ele consegue vencer o desafio. Então, quando você tem uma travessia de segundo limiar, ele pondera aquilo que você construiu dentro da sua personalidade, o que a transformação influenciou para você, e mostra que coisas que estavam inatingíveis no mundo comum anteriormente, agora que você é uma pessoa transformada, são atingíveis. Você consegue fazer aquilo. Então, toda vez que você tem uma prova do mundo real que você não consegue passar, e você tem uma prova do mundo especial, para a saída daquele mundo especial, você tem uma travessia do segundo limiar. Você tem um local que agora é atingível e só o é porque você se transformou num herói. Quando você era um ser comum, você não conseguia atravessar isso, não conseguia vencer essa provação. E o último aspecto é o retorno. O retorno é esse personagem que agora sofreu uma transformação, que estava no mundo especial, que veio para o mundo
comum de volta. O que é que ele vê nesse mundo comum, novamente? Qual que é a perspectiva do mundo normal para ele agora? É como o mundo lhe parece agora. É a mesma coisa que o ventre da baleia, só que ao contrário. Você entrou dentro do casulo e você se transformou. E agora a forma de você ver o mundo é outra. Usando o exemplo de borboleta, por exemplo, você tem a larva antes de se transformar em borboleta, que a única coisa que ela consegue fazer é caminhar sobre as folhas, comer as folhas e andar no chão. Quando ela se transforma em borboleta, ela passa a ser um personagem que pode voar. Então é um local totalmente inatingível para ela enquanto larva. Enquanto ela não sofre essa transformação, ela não pode. Então, enquanto você tinha a perspectiva do mundo a partir do chão para cima, agora que você se transformou, agora que você virou a borboleta, usando esse exemplo, você vê o mundo de uma forma diferente. Aquela árvore que você habitava, que para você era gigante, quando você sobe ao céu, você consegue ver ela minúscula. E você vê toda a extensão que você não conseguia ver quando você era um personagem não transformado. Tá? Então a transformação te faz isso. E o retorno é essa nova perspectiva que o personagem principal tem do seu próprio mundo original depois que ele volta. Esses são os 5 passos que compõem o caminho de volta que o Campbell propõe no livro dele. Que o Vogler propõe no livro dele. O Campbell propõe esses 5. E quando você analisa esses 5 passos aqui, fica mais tranquilo de você conseguir traçar paralelos com histórias. Porque daí você vê fatos que o próprio caminho de volta pode parecer impalpável. Você pensa, é um caminho de volta, é as coisas que ele sofreu para voltar. Mas o que é essas coisas que ele sofreu? Por que ele sofreu essas coisas? Quando você abre e você analisa um por um desses casos aqui com a jornada do Vogler, você vê a profundidade da transformação do herói. Você vê a transformação do herói repassada nesse retorno ao mundo comum. Essa dificuldade dele deixar o mundo especial e chegar de volta àquele mundo que ele já habitava. Então, primeiro você tem uma dificuldade de sair do teu mundo normal e entrar no mundo especial. Agora é o oposto. Você está tão imergido naquele mundo especial, e você é tão especial naquele mundo especial, que saí-lo será uma dificuldade. Você terá que provar para você mesmo que você é digno de voltar até lá, até o mundo normal, e você é capaz de, com esse conhecimento, conviver junto com as pessoas que vivem no mundo normal de uma forma coerente. Essa é a etapa, então, do Vogler. Essas 5 etapas compõem o caminho de volta.